Obrigada Maria Vitória. Obrigada a todos, enfim, por estarem aqui me ouvindo agora. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa tarde. Eu agradeço essa oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês a experiência do programa Pontos de Memória, que é desenvolvido no âmbito do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura. Então, é um prazer enorme poder estar aqui compartilhando um pouco com vocês essa experiência. Vou tentar ser breve também, fazer um exercício de síntese, porque é um programa grande, né, a exemplo do Pontos de Cultura, mas tem um vídeo também no final que eu acho que eu vou encurtar ainda mais a minha fala para poder exibir e compartilhar o vídeo com vocês. Pode passar. Bom, eu mesmo passo, né? Aqui. Bom, início do programa, né? Aqui tem uma genealogia do programa que mostra um pouquinho o início de toda essa história no âmbito do próprio Instituto Brasileiro de Museus e também na estrutura MINC, né? E como já foi dito pela Neide, tudo surge, tudo acontece inspirado no próprio programa Pontos de Cultura e na massagem sugerida pelo Gil, né, do DOI antropológico. E aí a gente também, de alguma forma, iniciando essa discussão, por que não pensar em massagear também e fazer um DOI museológico, né? E aí desenvolvendo os pontos de memória no âmbito desse programa. Isso tudo, e como marco político dessa iniciativa, essa vontade política de memória, manifestada de uma forma bastante significativa, né, por várias comunidades brasileiras, por seu direito à memória, direito a exercer essa memória local. O marco institucional, o surgimento disso acontece com uma parceria entre o IBRAM e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, do Ministério da Justiça, o PRONASSE e a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Nós, a partir desse marco institucional, com essa reunião, né, de parceiros institucionais, começamos a desenvolver uma proposta de trabalho com 12 pontos no país inteiro, né? Foi escolhida a partir de uma indicação do próprio Ministério da Justiça, 12 cidades no âmbito do país, para ser desenvolvido o projeto. E a partir daí a gente começou. E o marco conceitual dessa proposta, a gente está pautado no pressuposto da museologia social. Tá? Os pontos de memória, atualmente, que são acompanhados diretamente pelo IBRAM, com apoio permanente, apoio técnico especialmente, são esses pontos que vocês podem visualizar aí pelo país inteiro. Então, são 12, são localizados nessas regiões e foram, como eu já falei, escolhidos por conta do PRONASSE nessa parceria inicial, que são pontos em cidades com alto índice de violência, especialmente. Essa é uma apresentação desse programa piloto do Instituto, mas, de alguma forma, a nossa ideia, a perspectiva do IBRAM é ampliar essa perspectiva. Até estamos agora com o edital aberto, no interesse, né, o intuito de ampliar isso para... É um programa, vamos lá, parceria, o PRONASSE é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, é o programa do Ministério da Justiça, voltado, né, para... É um programa grande, amplo, né, feito pelo Ministério da Justiça com o intuito de diminuir, né, o índice de violência nas cidades brasileiras. Tá, e esse programa desenvolve uma série de frentes, né, de propostas e de projetos amplos, né, como, por exemplo, a capacidade técnica de seus policiais, né, policial civil, guarda, enfim. E também voltado para a cultura, que é um aporte específico onde a gente consegue, de alguma forma, estar atrelado a esse programa. Então, o PRONASSE financiou esse projeto no âmbito do IBRAM. Tá? A primeira etapa desse projeto, no âmbito da cultura. Bom, e aqui a gente viu, né, um balanço nacional dos pontos onde eles estão localizados, e aqui eu falo um pouquinho de cada um deles. Vou tentar ser breve, mas de alguma forma começo por Belo Horizonte, né, Taquaril. Existe hoje o ponto de memória Museu do Taquaril, em desenvolvimento. A gente tem aqui integrantes que atuam nessa iniciativa. Não poderia deixar de falar dele, em princípio, né, primeiramente, por conta de estarmos aqui na casa. E também, a partir dessa apresentação, falando primeiro do ponto de memória de Belo Horizonte do Taquaril, reforçar a necessidade dessa parceria local
com o poder público local. É nesse momento que a gente está iniciando esse processo, porque esse projeto, só para ficar claro, esse projeto iniciou sem ser, a gente faz uma articulação local. Iniciamos o processo com uma articulação totalmente via as comunidades e as lideranças locais. Depois desse movimento de acionar essas lideranças locais, esse é o momento que a gente está vivenciando agora, de iniciar uma parceria, né, que já é muito, na verdade, já está sendo até solicitada, né, de alguma forma, que a gente amplie esse processo para uma articulação local com as lideranças locais e o poder público local. E nesse momento a gente está iniciando essa construção, e é importante estar aqui também para iniciar isso, né, esse movimento de construção local, de parcerias com o poder público local. Depois tem o Rio de Janeiro, Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, que é o MUF, ponto de memória também primeiro que surgiu nesse processo inteiro. Distrito Federal, também temos um ponto de memória no GDF, né, na cidade da Estrutural, que é um ponto de memória emblemático também, porque iniciamos ali uma discussão e criamos, junto com esse ponto de memória, uma exposição muito atraente, muito interessante, vocês vão ver no final, se tem tempo para apresentar um pouquinho. Mas essa experiência do ponto de memória marca para a gente também essa parceria, essa articulação com o poder local. Hoje nós temos o apoio, né, da Secretaria de Cultura do GDF no desenvolvimento dessa perspectiva. Estamos escuchando las dos voces por la línea, y es imposible escuchar la traducción. Está entrando la traducción por estamos todos a la vez. No suena la traducción en los está sem a tradução por aí. Bom, então, posso continuar? Então tá. O próximo ponto de memória é em São Paulo, Brasilândia, é o Museu Social da Brasilândia. Em Vitória também, em São Pedro, um ponto de memória muito interessante também, que baseado especialmente nas histórias de vida, né, nas entrevistas, memória oral, história oral. Curitiba, em Sítio Cercado, é o MUP, é um próximo ponto que lançaremos agora em dezembro. Porto Alegre, Lomba do Pinheiro, o Museu Comunitário de Lomba do Pinheiro. No Recife, o Museu Mangue do Corre. Em Fortaleza, Grande Bom Jardim. Em Maceió, né, em Jacintinho, um outro ponto de memória. Em Salvador, em Belém, Terra Firme. Bom, a partir dessas experiências, né, desses 12 pontos de memória, como trabalha o IBRAM em parceria com essas localidades, com essas comunidades? Esse trabalho tem uma metodologia que é muito simples e funciona muito bem no nosso entendimento, né? Começamos por uma sensibilização e identificação, como eu falava no início. O IBRAM, os técnicos do IBRAM, né, museólogos, enfim, pessoas que compreendem do campo dos museus, identificam nessas localidades as experiências de memória que têm condições de transformar em museus comunitários. Essa discussão ela é pautada por uma grande reunião dessas pessoas, desses líderes comunitários, e nessas reuniões é identificado esse desejo de memória e esse desejo de se fazer um museu comunitário. Então, o objetivo da equipe, dos técnicos, né, é observar essa necessidade, essas experiências de memória que são realizadas ali e, a partir disso, trabalhar na perspectiva de se criar um museu comunitário. E um museu comunitário feito por eles, pensado, articulado e trabalhado por essas comunidades locais. Esse exercício chega num determinado momento em que o ponto de memória e as comunidades ficam em condições de construir as suas relações e as suas parcerias. Esse é o movimento que a gente está vivenciando hoje. Chegar numa comunidade, né, num grupo de pessoas que têm interesse em trabalhar com as suas memórias, e são sempre comunidades que necessitam, de alguma forma, nossa, não vai dar nem só 5 minutos. Necessitam, de alguma forma, de um trabalho para entender o que é museus, o que é memória, o que é movimento social, nas vias, né, de trabalhar a criação do seu museu comunitário. Então, identificamos e sensibilizamos essas pessoas, trabalhamos numa qualificação, né, com oficinas variadas, incentivamos a criação e a formação de conselhos gestores, a formação e desenvolvimento e a consolidação de uma rede, né, de teia da memória,
Já aconteceu 3, inclusive uma em Salvador, uma em Fortaleza, junto com a Teia da Cultura, e uma outra no Rio de Janeiro. Essa é a de Fortaleza, que foi conjunto com a Teia da Cultura, e essa que foi no Rio de Janeiro, no Museu da Maré, também um museu ponto de memória, né? Inventário participativo, é feito o inventário participativo do acervo e das obras dessas pessoas. As ações museais são muitas, né, que são desenvolvidas por esses pontos. Eles fazem diversas atividades, todas voltadas para promover a memória local, a memória deles, a história contada por eles, na perspectiva deles, moradores dessas localidades. Esse é o grande interesse desse projeto, é fazer com que essas memórias possam ser contadas a partir deles, numa perspectiva deles. Aqui ainda exemplos de ações museais, como a gente chama. Essa aconteceu em Terra Firme, em Belém do Pará, uma gincana. Essa no Rio de Janeiro, chá com memória, né? Uma experiência super interessante. Aqui foi o movimento de montar uma exposição na Estrutural, que é uma cidade que fica próxima ao lixão, que de alguma forma vive do lixão, no centro de Brasília. E toda a exposição foi montada a partir de objetos e de suportes retirados do lixo, né? E essa foi uma atuação conjunta entre técnicos do IBRAM e os moradores da Estrutural. E hoje, para quem quiser conhecer, existe uma casa, é o museu deles, né, da Estrutural, que conta de alguma forma a história de luta e resistência dessas pessoas por essa região. A gente não entra em nenhum mérito político, a gente sabe que tem uma questão grande ali em Brasília, né, com relação à própria Estrutural, mas a questão do IBRAM é batalhar, fazer com que essas pessoas possam, de alguma forma, ter o seu direito à memória garantido. E agora, finalizando de alguma forma, a gente, só para deixar aberta, enfim, compartilhar com vocês, o edital que está aberto dos pontos de memória. Tá? É um conjunto de editais que está aberto, no site do IBRAM vocês podem encontrar informações. E esse edital dos pontos de memória especificamente, ele é aberto para comunidades, para pontos de memória no exterior. Então, qualquer país pode se candidatar e pode receber, enfim, entrar, né, concorrer ao edital e ter aí pontos de memória financiados por esse programa. Bom, eu encerro. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, eu estou aqui à disposição para a gente tirar essas dúvidas depois. Eu queria saber se tem um tempinho para exibir o vídeo. O vídeo tem uns 3, 4 minutos. Bom, está aí à disposição, quem quiser depois eu posso compartilhar com vocês. Muito obrigada.